Olá pessoal, conforme a gente viu na última aula, vamos fazer alguns exercícios envolvendo essas funções do tipo trigonométricas e a gente vai fazer de duas formas distintas, né? Primeiro com marcação de pontos para a gente construir gráficos dessas funções, para a gente entender como são esses gráficos dessas funções, e depois a gente vai ver como que conhecer o que essas constantes fazem com os gráficos das funções podem ajudar a simplificar toda essa análise. Antes da gente fazer propriamente o exercício, eu queria só comentar com vocês a respeito de período e amplitude, que às vezes é uma nomenclatura que aparece em vários contextos, né? E o que seria isso, né? Uma função f, ela vai ser dita ser periódica se existir um número p, tal que f de x igual a f de x mais p para todo x no domínio da função f. Ou seja, calcular o valor da função f em x ou em x mais p, para esse número p, né, para qualquer x, dá sempre o mesmo resultado. A gente sabe, por exemplo, que a função seno de x, se eu calcular o seno de 30 graus, ou melhor, seno de π sobre 6, ou se eu calcular o seno de π sobre 6 mais 2π, esses dois resultados são exatamente os mesmos. Porque o 2π, no caso da função seno, representa uma volta no ciclo trigonométrico. Então, eu vou estar calculando o seno do mesmo ponto no ciclo trigonométrico. Então, qualquer valor que eu for calcular o seno, se eu somar 2π no valor que eu estou calculando o seno, né? Ou seja, calcular seno de x ou seno de x mais 2π, sempre dá o mesmo resultado. Esses dois valores são sempre iguais. Isso é a característica de uma função periódica. E a gente chama esse menor número p, com essa propriedade, é chamado de período da função. A gente sabe que, por exemplo, as funções seno e cosseno têm período igual a 2π. Então, a cada 2π, você sempre vai encontrar os mesmos valores da função. Os valores começam a se repetir. Já a função tangente de x vai ter período igual a π. Qual que é o entendimento gráfico a respeito do período, né? Graficamente, a gente pode enxergar o período como sendo a distância horizontal entre dois pontos de máximos consecutivos, ou entre dois pontos de mínimos consecutivos, ou entre dois pontos onde os quais o gráfico é sempre uma cópia. Então veja nessa imagem aqui, a gente tem a distância entre esse ponto e esse ponto. Não são pontos de máximo, não são picos, né, da função. Eu teria que pegar esse ponto e o próximo, só que ele não aparece aqui na imagem. Só que o que acontece? O que acontece entre esse ponto e este ponto, nos outros trechos do gráfico, é como se fossem colagens desse trecho. São repetições desse trecho, a função fica se repetindo. Então, o período pode ser enxergado, pode ser visto como um trecho no gráfico, onde todo o restante do gráfico, todo o desenho do gráfico, que eu não vejo, porque pela impossibilidade do tamanho da folha do papel, onde todo o restante é uma cópia daquele trecho. Todos os outros trechos são colagens daquilo ali. Isso é o período da função, é periódica, ela começa a se repetir. Tá? Se você olhar o gráfico da função tangente, você vai ver, volta lá na aula que tem um gráfico da função tangente, você vai ver que de π em π, a cada π unidades, a π trechos, trechos de tamanho π no eixo x, o gráfico é uma repetição, é uma cópia uns dos outros. Tá? E amplitude é um termo que às vezes aparece em algumas outras provas, que a gente chama de distância entre a linha média e um ponto de máximo, ou um ponto de mínimo. Né? Então, a gente tem um gráfico periódico, igual esse aqui nesse desenho. A linha média, como o nome já diz, seria uma linha imaginária, só para a gente ter como referência, que passa no meio do gráfico, em que a distância dela a um ponto de máximo e a distância dela a um ponto de mínimo é a mesma. E aí essa distância da linha média a um ponto de máximo, no caso este tamanho aqui, a gente chama de amplitude. Então, por exemplo, no caso das funções seno de x e cosseno de x tem amplitude igual a 1. Porque se você ver o gráfico da função seno de x ou da função cosseno de x fica entre menos 1 e 1, menos 1 e 1. Então, a linha média seria o próprio eixo x. Ele próprio seria a linha média. E a distância da linha média para um pico
para um ponto de máximo, ou para um vale, ponto de mínimo, é 1. Então essa é a amplitude, é o que a gente chama de amplitude do gráfico da função seno. Mesma coisa com a função cosseno. Já a função tangente, veja que ela não tem ponto de máximo. Ela não tem ponto de máximo. Então não dá para você falar nem que ela tem linha média. Fica difícil falar de linha média. E se for medir também a distância dessa suposta linha média a um ponto de máximo, isso vai dar um número infinito. Então, algumas vezes a gente diz que a função tangente tem amplitude infinita. Ou ela não possui amplitude. Tá? Só para a gente ficar claro a respeito dessas nomenclaturas. Vamos ver agora um exemplo de construção dos gráficos das funções do tipo trigonométricas. Vamos agora para o exercício 4.1.1. Esboce o gráfico, determine o domínio, a imagem e o período da função. Ou das funções, né? Função 1, função 2. Vamos começar com a função 1. Seja f de r em r, ou seja, a função cujo domínio é o conjunto dos números reais e a imagem está contida nos números reais, dada por f de x igual a 3 vezes seno de 2x. Veja que é o gráfico da função seno, mas eu multipliquei o x aqui dentro do parêntese por 2 e estou multiplicando todo o resultado do cálculo do seno por 3. Essa é a função que eu estou considerando, tá? Como é que a gente vai primeiro esboçar o gráfico da função? Geralmente, quando a gente vai tentar esboçar o gráfico de uma função, a gente sabe que o gráfico da função seno ele tem esse aspecto de ondas, né, para cima e para baixo, então vamos marcar alguns pontos, né? Então vamos atribuir alguns valores para x. Eu fiz uma pequena tabelinha aqui, atribuí o valor x igual a 0, x igual a π sobre 4, x igual a π sobre 2, x igual a 3π sobre 4 e x igual a π. Só escolher esses valores para a gente poder calcular os pontos que vão fazer parte do nosso gráfico. Então eu vou substituir esses valores de x aqui na expressão da minha função f. Então, eu vou fazer. Então, o meu y correspondente, né, que é o resultado do valor de f, vai ser 3 vezes seno de 2 vezes o x que eu estou considerando, que é 0. Então, vai ser 3 vezes seno de 0. Se você for olhar lá no ciclo trigonométrico, confere lá para mim, você vai ver que o seno de 0 é 0. Então, é 3 vezes 0 é 0. Então, que ponto que eu vou marcar no gráfico? O ponto x, que é 0, e y, 0. Ou seja, o ponto 0, 0. Agora vamos considerar o x igual a π sobre 4. Então, eu vou fazer para calcular o y, substituir o valor de x aqui como π sobre 4. Então, vai dar 3 vezes seno de 2 vezes π sobre 4. Aqui dentro do parênteses, 2 vezes π sobre 4 vai dar π sobre 2. Faz a simplificação que você vai ver. Seno de π sobre 2... Olha lá no ciclo trigonométrico. Π sobre 2, 90 graus. Seno de π sobre 2 é 1. Então, vai dar 3 vezes 1, que é 3. Então, que ponto que eu vou marcar? O x, que é π sobre 4, que eu escolhi. E o resultado que eu obtive, que é o 3, correspondente ao y. E assim eu vou fazendo todos os demais. Para x igual a π sobre 2, eu vou fazer 3 vezes seno de 2 vezes π sobre 2. 2 vezes π sobre 2 é π, seno de π é 0, 3 vezes 0, 0. Então, eu vou marcar o ponto, π sobre 2 e 0. Para x igual a 3π sobre 4, eu vou marcar o ponto, eu vou calcular o valor de y, vai ser 3 vezes seno de 2 vezes 3π sobre 4. 2 vezes 3π sobre 4 é 3π sobre 2. Faça a simplificação que você vai ver. Se você for parar para pensar, 3π sobre 2 lá no ciclo trigonométrico seria o correspondente a 270 graus. Pensa no seno desse arco marcado no ciclo trigonométrico. Você vai ver que é menos 1. Confere aí, desenha o ciclo trigonométrico no cantinho aí que você vai ver que é menos 1. Então o valor do y correspondente é 3 vezes menos 1, ou seja, menos 3. Então eu vou marcar o ponto menos 3π sobre 4, o ponto 3π sobre 4, que é o x que eu estou considerando aqui, e o y menos 3. E aqui o π, quando eu escolho o x igual a π, o meu y eu obtenho o y igual a 0. Vou marcar esse ponto aqui, só fazer as contas da mesma forma. Então, eu marquei esses pontos aqui no gráfico. Então, o ponto 0, 0 é o ponto na origem, aqui. O ponto onde o x vale π sobre 4 e o y vale 3, tá aqui, é esse pontinho.
O ponto onde o x vale π sobre 2 e o y vale 0, está aqui. O ponto onde o x vale 3π sobre 4 e o y menos 3. E o ponto onde o x vale π e o y vale 0. Está aqui esses 5 pontos onde eu marquei. Se você sabe que o gráfico da função da função seno, ele é um gráfico senoidal, então nada mais justo do que imaginar que o gráfico tenha esse formato, né? Ele passa aqui no 0, vem aqui, π sobre 2, papapá, e continua esse gráfico senoidal. E aí a gente obtém o esboço do gráfico da função 3 vezes seno de 2x. Mas veja que foi até um pouco trabalhoso e um pouco intuitivo apenas fazer esse gráfico. Como que a gente poderia fazer esse gráfico sabendo aquelas coisas de que a constante amplia, comprime, o que seria? Vamos olhar a expressão 3 vezes seno de 2x. É o gráfico que eu quero esboçar, tá? E em contrapartida, eu tenho o gráfico, digamos, da função original, que é a função seno de x, está aqui em amarelo. Veja que, primeira coisa, a gente começa pelo parênteses, né? Eu estou multiplicando o x por uma constante, que é a constante 2. Estou multiplicando x por 2 lá dentro do parênteses. Se você voltar no vídeo anterior, no que a gente fez na aula, que a gente estudou, o que é essa constante que multiplica o x, que lá a gente chamou de c, o que ela faz? Ela comprime o gráfico horizontalmente. Ela comprime o gráfico horizontalmente, porque ela tem um módulo, o módulo de 2 é maior do que 1. Então ela vai achatar o gráfico horizontalmente. Então a primeira coisa que esse 2 aqui vai fazer é como se eu pegasse o gráfico amarelo e achatasse ele pela metade. Eu comprimisse ele. Então essa barriga aqui em amarelo, na verdade ela seria uma barriga aqui. Eu vou fazer em azul aqui, mas vai ficar só para vocês tentarem entender. Ela seria... Sabe que eu vou ter que fazer uma barriga não tão alta. Essa barriga minha, né? Deixa eu ver se eu pego outra cor. Vou pegar amarelo mesmo. Essa barriga minha, na verdade, ela viria aqui, ó. Então é como se eu tivesse pegado todo esse morro aqui, de 0 a π, e comprimisse ele no morro de 0 a π sobre 2. Então deu essa barriguinha amarela. Agora, o que o 3 faz? Quando eu multiplico por 3, eu estou ampliando o gráfico verticalmente em 3 unidades. Ora, se aqui ele tinha altura 1, quando eu multiplicar por 3, ele vai chegar até a altura 3. E aí vai continuar aqui, ó. Então, veja, eu comprimi e ampliei. Veja que aí eu conseguiria, a partir do gráfico da função seno, que a gente já conhece, conhecer o gráfico da função 3 vezes seno de 2x. Então, veja que esse pedaço aqui, ó, de π, aqui não está marcado, mas de π a 2π, ele seria comprimido no trecho π sobre 2π. Então, essa barriga aqui seria comprimida aqui. Na verdade, comprimida com a mesma altura original. Então, seria comprimida aqui, ó, altura 1. E aí o 3 faria o quê? Ampliaria verticalmente em 3 unidades. No caso, está para baixo, amplia para baixo. Então, eu seria capaz de ir esboçando o gráfico a partir do gráfico da função original. Legal, né? A gente pode pegar o exemplo 2. O exemplo 2, vou pegar a cor azul. O exemplo 2 é a função 1 mais cosseno de x menos π sobre 4. Então, veja que eu estou lá dentro do parênteses somando uma constante negativa, que é π sobre 4, e de fora estou somando ao cosseno a constante 1. Vamos ver o que acontece com o gráfico da função. Ah, não, primeiro só para a gente terminar de falar aqui, a gente não deu o domínio, a imagem e o período dessa nova função que a gente obteve, né? Aqui, esse é o enunciado da questão. Bom, veja só, o domínio são aqueles valores que podem ser atribuídos para x. Mas quando eu tenho uma função escrita dessa forma, esse primeiro conjunto aqui já é o domínio.
Então, quem é o domínio dessa função? O conjunto dos números reais, todos os números possíveis. Ok? Quem seria a imagem? A imagem são os valores que são atingidos pela função. Veja que essa função em azul aqui, que eu passei esse amarelo por cima, né, mas é o gráfico da função azul que nos interessa, ele fica oscilando entre... Os valores de y ficam oscilando entre menos 3 e 3. Entre menos 3 e 3. Então, a função atinge todos os valores entre menos 3 e 3. Nunca mais do que 3 e nunca menos do que menos 3. Então, a imagem é o conjunto de menos 3 a 3. Todos os números reais nesse intervalo. Essa é a imagem. E o período? O que vocês acham que vai ser o período dessa função? Observe aqui que quando eu achatei o gráfico dessa função, eu achatei pela metade. Se o período é a distância horizontal entre dois pontos de máximo, então, por exemplo, é que aqui eu não tenho no gráfico amarelo 2 pontos de máximo, mas, por exemplo, eu tenho um ponto de máximo aqui e eu teria que ter um ponto de máximo, vou fazer o gráfico aqui da função, teria que ter um ponto de máximo aqui. Então, essa distância aqui seria a distância de 2π do gráfico da função amarelo sendo de x. Mas veja que, quando eu multiplico aqui o x por 2, o efeito dele não é comprimir o gráfico horizontalmente pela metade? Então, eu estou dividindo o período também pela metade. Então, por isso que o período dessa nova função, é π. Então, ele é como se eu pegasse o período da função seno de x, que é 2π, e diminuísse o período pela metade. Ok? No item 2, mesma coisa. Tá? Não vou explicar, fazer todas as contas, porque é a mesma conta que a gente fez anteriormente. Né? Eu atribuí alguns valores para x, atribuí 5 valores para x, calculei os valores de y correspondentes. Façam as contas, verifiquem nos ciclos trigonométricos os valores de cosseno, dos ângulos que vão aparecer dentro dos parênteses, e obtive esses pontos aqui para marcar no gráfico. Então, veja que esse primeiro ponto aqui é o ponto onde o x é igual a 0 e o y é 1 mais raiz de 2 sobre 2. É um número um pouquinho menor que 2, então está mais ou menos aqui. Esse segundo ponto é o ponto quando x vale π sobre 4 e o y 2. Esse terceiro ponto é o ponto quando x vale 3π sobre 4 e y1. Esse quarto ponto aqui é o ponto quando x vale 5π sobre 4 e o y 0. Este ponto é o ponto quando x vale 7π sobre 4 e o y1. E este ponto aqui é o ponto quando x vale 9π sobre 4 e o y2. E aí você sabe que o gráfico da função seno ele é senoidal. A gente tem esse desenho aqui. Observe que é intuitivo, eu marquei apenas alguns pontos, né? E eu escolhi alguns pontos de maneira conveniente, de modo que eu já soubesse que um deles dava o ponto de máximo da função, mas eu poderia ter escolhido outros pontos que me prejudicassem a esboçar esse gráfico. Se eu não tivesse tomado cuidado na escolha desses pontos, eu poderia escolher pontos que não fossem, digamos, pontos muito bons para eu poder construir o gráfico. Então, o que a gente pode fazer é construir este gráfico a partir do gráfico original da função cosseno, que está aqui em amarelo. E esse em amarelo é o gráfico da função cosseno que a gente já viu nas aulas passadas. Então veja que lá dentro do x, do parênteses, eu estou somando menos π sobre 4. Né? Ou seja, eu estou subtraindo π sobre 4. O que isso faz com o gráfico? Se vocês olharem para trás, isso faz o gráfico transladar para a direita π sobre 4 unidades. Então é como se a primeira coisa que ocorresse... realçar não. A primeira coisa que ocorresse nesse gráfico em amarelo é como se ele transladasse π sobre 4 unidades para a direita. Não vai ficar perfeitinho aqui não, mas é como se acontecesse isso. É como se o gráfico ficasse nessa nova posição. E somar esta uma unidade aqui é como se eu transladasse ele verticalmente para cima uma unidade. Então é como se esse gráfico amarelo que eu desenhei aqui um bocadinho torto só, não muito,
como se ele subisse uma unidade para cima. E aí ele chegaria exatamente onde está aqui o gráfico em azul. Então veja que foi, se você tiver esse cuidado, você consegue construir gráficos conhecendo apenas o gráfico da função original, né? E foi o que está escrito aqui, né? Foi obtido a partir de translações para a direita ou para a esquerda, e para cima ou para baixo, né? E o domínio dessa função, novamente o domínio dessa função, que são os valores que podem ser atribuídos para x, não há nenhuma restrição. O domínio da função continua sendo R, mas no enunciado já foi falado. A imagem, veja que essa imagem desse conjunto, desse gráfico azul, que é o gráfico que nos interessa, os valores de y que são atingidos, eles são sempre de 0 até no máximo 2. Nunca mais do que 2, você não tem porção do gráfico aqui para cima e nem tem proporção do gráfico em azul aqui para baixo. Então a imagem é de 0 a 2, ela atinge todos os números de 0 a 2. E o seu período permanece 2π, que é o período original da função cosseno. Por quê? Porque eu não multipliquei o x por nenhuma constante. Tá bom? Então, saber dessas análises faz a gente conhecer bastante propriedades das funções do tipo trigonométricas e nos permitem resolver alguns exercícios. Vou terminar a aula por aqui. Vou gravar mais algumas aulas, a gente vai fazer mais alguns exercícios, inclusive exercícios do Enem, que caem exatamente coisas desse tipo. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.